Meu nome é Ronai, sou professor na Escola de Ciências e Tecnologia e ministro de Introdução à Física Clássica 1 para o curso do Bacharelado em Ciências e Tecnologia. Hoje veremos a aula de número 23 do ano de 2015, segundo semestre. Objetivos. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de calcular a energia cinética de translação e de rotação de um corpo rígido, conceituar o momento de inércia, calcular o momento de inércia de um corpo rígido e aplicar o teorema dos eixos paralelos no cálculo do momento de inércia. Nessa aula de número 23, ainda estudaremos o corpo rígido e suas rotações. Na aula anterior estudamos o movimento completo. A exemplo, o vídeo a seguir. O disco ao cair possui um movimento de translação. E cada ponto do disco possui um movimento de rotação em relação a um eixo. Esse eixo pode ser aquele que atravessa o centro de massa ou aquele no ponto de contato entre o fio e o disco ou qualquer outro ponto. É possível descrever o movimento de um corpo extenso em termos da trajetória descrita pelo seu centro de massa e da rotação do objeto em torno do seu centro de massa. Os grandes ventiladores, na frente das modernas turbinas, como mostrado na figura, empurram o ar em uma câmara de compressão, na qual o ar se mistura com combustível e explode. A explosão injeta gases para trás da turbina, produzindo o empuxo que move o avião para frente. Esses ventiladores giram a uma velocidade de 7.000 a 9.000 rotações por minuto e devem ser inspecionados rotineiramente. Ninguém deseja um ventilador desses quebrado a uma altitude de 6 milhas, aproximadamente 9,6 km. Quase todos os motores possuem partes girantes, que transformam energia para um dispositivo de saída, o qual geralmente também gira. De fato, a maioria dos objetos no universo gira, de moléculas a estrelas e galáxias. As leis que governam a rotação têm uma importância tão fundamental quanto qualquer outra parte da mecânica. Na aula anterior, você estudou velocidade angular, aceleração angular e o eixo de rotação. Nessa aula, completaremos nossa comparação entre quantidades rotacionais e translacionais e encontraremos outra lei de conservação de importância básica, a lei da conservação do momento angular. Mas até lá é preciso rever dois conceitos, o de energia cinética e o de momento de inércia. No exercício de barras assimétricas, a atleta tem movimentos de translação, rotação ou de ambos os movimentos ao mesmo tempo. Afinal, o movimento é completo. A atleta consegue alterar a rotação do seu corpo encolhendo ou esticando os braços e pernas. No Campeonato Americano de 1976, Nadia Comaneci apresentou-se num excelente exercício. Bella Caroli, Nadia's coach, has said that since she's 6 years old, she has never cried. That just shows you the mental toughness this girl has. Her strength is so tremendous on this piece of apparatus. Wow. It doesn't even look difficult. Full twist, perfect. The crowd really can appreciate this. She works so easily. Continuous motion, non-stop. Watch this now. They're called two flanges. Watch this dismount. Beautiful. Unbelievable. This girl is really going to be a winner. Really a champ. Nadia Comaneci. Okay, here she goes. Right into her dismount. She must get a good rotation. Pop those feet off. Half twist with a back somi. And she just lands it perfectly. Beautiful job. And the score for Nadia Comaneci on the uneven bars, 9-9. Então, Nadia Comaneci fez 9,9 pontos, um feito inédito até o momento. Durante a execução do exercício, a Nadia dispôs o seu corpo em algumas configurações. Uma delas é aquela onde os braços, o tronco e as pernas estavam totalmente alinhadas, tal como uma barra rígida. Em outro, os braços e o tronco estavam alinhados, mas perpendiculares às pernas, formando um T. E, finalmente, braços e troncos formando novamente uma linha reta, porém as duas pernas alinhadas, fazendo um ângulo de 90 graus com os braços e os troncos. Qual movimento deve ser o mais difícil para a Nadia? Aquela que pode ser representada por uma barra retilínea, uma barra no forma de T ou uma barra no formato de L. Os conceitos de física podem ser empregados para estudar o movimento
de rotação e translação da atleta durante a execução do exercício. Na foto, um atleta numa barra simétrica fazendo um giro em torno dessa barra. Ela tem um movimento de rotação e pelas posições angulares podemos dizer que essa velocidade angular é aproximadamente constante. O corpo da atleta parece uma barra girando em torno de um ponto fixo. Nessa figura podemos estudar força centrípeta, aceleração centrípeta, forças de atrito e velocidades e acelerações angulares. E dois novos conceitos serão apresentados nessa aula, o da energia cinética de rotação e o de momento de inércia. A maneira mais simples de introduzir quantidades físicas para a descrição da rotação é da energia cinética de rotação de um corpo extenso. Nas aulas anteriores você aprendeu que a energia cinética de translação é dada pela expressão energia cinética do centro de massa como meio da massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Se o movimento desse objeto é circular, podemos usar a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular para obter a energia cinética de rotação. Assim, quando um sistema de partículas, no nosso estudo, um corpo rígido, translada e rotaciona, a energia cinética total é a soma da energia cinética do centro de massa, relacionada à translação do corpo, mais uma energia cinética que chamamos de interna. Essa energia cinética interna nada mais é do que energia cinética de rotação e representa a rotação de cada partícula do sistema, ou do corpo rígido, ao redor de um eixo de rotação. A primeira manobra com os erros profissionais de rolamento é aprender a fazer ele voltar para a mão. Quando você joga ele normalmente não vai subir só puxando. Então você precisa fazer uma manobra que se chama bind. O que é essa manobra? Fazer o ioiô subir. Eu coloco ele em cima da corda, cruzo as duas mãos, abaixo a mão cuja qual o ioiô está preso e puxo ela rapidamente, soltando a cordinha do outro dedo. E o ioiô vai subir. Existem alguns detalhes que é preciso ficar atento para que esse movimento saia direitinho. Quais são eles? Saber se o ioiô está retinho em cima da corda, às vezes ele está torto para um lado ou para o outro, isso pode dificultar o movimento. Então o que a gente faz? A gente sempre observa se ele está retinho e ao cruzar as mãos, a gente sempre tenta também manter elas bem retas. Velocidade de movimento é tudo nesse caso. Quanto mais rápido você fizer, melhor o ioiô vai voltar. O movimento do ioiô é um dos mais simples que podemos estudar num curso de introdução à física, porque mais à frente, nos cursos subsequentes, o estudo da rotação e da translação terão fatores complicadores, porque tratam-se de grandezas vetoriais. Nesse sentido, o estudo da energia cinética de rotação facilita o problema, porque a energia trata de grandezas escalares. E por isso vamos começar a estudar a rotação de um corpo rígido pelo conceito da energia cinética de rotação. Dos nossos estudos anteriores, sabemos que a energia cinética de uma partícula é igual a meio vezes a massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado. O que você não deve ter notado é que essa velocidade da partícula pode ser escrita como um produto escalar do vetor velocidade v pelo vetor velocidade v. E isso é equivalente a v ao quadrado. Analogamente, a energia cinética de um sistema de partículas pode ser escrito como meio da massa total do sistema de partículas vezes o produto escalar da velocidade resultante pela velocidade resultante. Nesse caso, a velocidade resultante é a soma das velocidades de translação e tangencial de um ponto material do sistema que gira em torno de um eixo de rotação. Portanto, o vetor velocidade v é igual a v do centro de massa mais a velocidade do ponto P. Nesse slide, a velocidade do centro de massa é representada pelo vetor vermelho e a velocidade do ponto P é representada pelos vetores azuis. Vamos obter agora a energia cinética de um sistema de partículas, no caso, um corpo rígido. A figura desse slide mostra um corpo rígido com uma forma arbitrária que gira com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo. Identificamos nesse corpo rígido três pontos materiais, de massas m1, m2 e m3.
Observe que esses pontos materiais estão a uma distância r do eixo de rotação. Chamamos essas distâncias de R1, R2 e R3. Aplicando a regra da mão direita, que o vetor velocidade angular ômega é perpendicular ao plano da figura, logo perpendicular aos raios R1, R2 e R3. A velocidade tangencial de cada ponto material, que é representado pelos vetores azuis, é dado pela equação V igual a ômega vetorial R. Nessa expressão, fica evidente que a velocidade tangencial de cada ponto material é perpendicular ao plano formado pelos vetores ômega e posição. Ainda que o vetor velocidade ômega é constante, e é por isso que nessa equação ele não é descrito com o subíndice I. Se considerarmos todos os pontos materiais desse corpo rígido, a velocidade tangencial total é dada pelo somatório, que representamos pela letra V maiúscula. V é igual a ômega vetorial somatório de todas as coordenadas dos pontos materiais R e I. Como estamos falando de um caso particular, onde a velocidade angular ômega é perpendicular ao vetor posição, o módulo da velocidade tangencial é simplesmente igual a ômega somatório de todos os RIs. Lembre-se de que essa relação considera somente os módulos das velocidades tangencial e angular. Seus vetores apontam em direções diferentes, e para o movimento circular, são perpendiculares entre si, com ômega apontando para fora do papel e V sendo tangencial ao círculo, descrito pelo corpo rígido à medida que gira. A energia cinética de rotação para um corpo rígido assume a seguinte forma: energia cinética de rotação igual a meio da massa total vezes a velocidade tangencial ao quadrado. Se lançarmos mão que Vp é igual a ômega somatório de Ri, chegamos numa expressão muito simples, que é a energia cinética de rotação como meio vezes o momento de inércia vezes ômega ao quadrado. Aqui estamos definindo um novo conceito, que é o de momento de inércia do corpo rígido. E representamos pela letra I com um subíndice zero, onde esse zero identifica o eixo de rotação. Então, o momento de inércia é o somatório de MI RI ao quadrado, onde I significa cada ponto material, MI a massa de cada ponto material e RI a distância entre o ponto material e o eixo de rotação. Observando que esse vetor posição, RI, ele é perpendicular ao vetor velocidade tangencial. No slide anterior, definimos o novo conceito de momento de inércia. A partir de agora, vamos entender um pouco mais o que significa a energia cinética de rotação e o que significa o momento de inércia. O disco amarelo desse vídeo gira em torno de um eixo de rotação que atravessa o seu centro de massa. E sobre esse disco, identificamos 3 pontos, de cores azul, preta e vermelha. Observe a rotação do disco e a rotação dos pontos materiais. O ponto azul parece girar muito mais rapidamente que o ponto vermelho, que o ponto preto. Essa impressão é igual à velocidade tangencial. A velocidade tangencial do ponto azul é maior que a velocidade tangencial do ponto vermelho, que é maior que a velocidade tangencial do ponto preto. Porém, os 3 pontos têm a mesma velocidade angular ômega. Podemos calcular a energia cinética de rotação do disco como meio do momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular ômega ao quadrado. Então, o I do centro de massa é uma característica do disco, que depende da massa e do raio do disco. E a velocidade angular ômega é única, tanto para o disco quanto para os seus pontos materiais. Um corpo que gira somente terá energia cinética de rotação. O momento de inércia é uma medida da resistência inercial que o corpo opõe às variações de seu movimento de rotação em torno de um eixo. Na figura A, temos um disco cuja massa está concentrada no seu centro. O disco tem um raio R e o seu eixo de rotação atravessa o centro de massa. Esse disco tem um momento de inércia muito pequeno. No disco B, que possui a mesma massa, o mesmo raio R, a massa está concentrada na borda. Para esse disco, o momento de inércia é muito maior comparado ao do disco A. O momento de inércia é a massa vezes o raio ao quadrado. Os 2 discos têm a mesma massa.
mas a localização dessa massa no disco B está mais afastada do eixo de rotação. Nesse caso, o momento de inércia desse disco é maior. Matematicamente, o momento de inércia em relação ao eixo de rotação do disco B é maior que o momento de inércia em relação ao eixo de rotação do disco A. Quanto mais afastado do eixo de rotação está o elemento de massa, maior será o momento de inércia em relação ao eixo de rotação. Ou, quanto maior o momento de inércia, mais difícil será alterar a rotação do corpo rígido. Se o disco A estiver girando, será muito fácil parar a sua rotação. Se o disco B estiver girando, será muito difícil parar a sua rotação, comparando com o disco A. Se o disco A não estiver girando e se você quiser colocá-lo para rotacionar em torno do eixo de rotação, será muito fácil fazer essa operação, porque o seu momento de inércia é pequeno. Já para o disco B, você terá uma maior dificuldade de colocá-lo para girar, porque o seu momento de inércia é maior. Na outra figura desse slide, temos 3 barras, A, B e C. O momento de inércia da barra A é maior que o momento de inércia da barra B, que é maior que o momento de inércia da barra C. Em relação ao mesmo eixo de rotação, é mais difícil colocar para girar a barra A, em seguida a barra B, em seguida a barra C. Então, o atleta de barras assimétricas terá uma dificuldade muito maior para iniciar uma rotação ou parar uma rotação se ela tiver com o corpo totalmente esticado, como ilustrado na figura A. E será muito mais fácil para ela girar o seu corpo ou parar a sua rotação se ela estiver com o corpo como na posição C. Rode o vídeo da atleta no início dessa aula e perceba as rotações quando o corpo tem a configuração A, B e C. O momento de inércia terá formas diferentes de acordo com a localização da distribuição de massa em relação ao eixo de rotação. Um anel fino em torno de um eixo central tem momento de inércia mr². Um cilindro oco, o anel grosso, em torno de um eixo central tem um momento de inércia meio da massa, que multiplica o raio interno ao quadrado mais o raio externo ao quadrado. Um cilindro maciço em torno de um eixo central tem um momento de inércia de meio de mr². O mesmo cilindro maciço girando em torno de um eixo que corta o seu diâmetro central tem um momento de inércia que é igual a 1/4 mr² mais 1/12 ml², onde L é o comprimento do cilindro. Uma barra fina em torno de um eixo central, perpendicular à maior dimensão, tem um momento de inércia 1/12 ml². A esfera maciça em torno de um diâmetro tem um momento de inércia igual a 2/5 de mr². Uma casca esférica fina em torno de um diâmetro tem um momento de inércia 2/3 de mr². Um anel fino em torno de um diâmetro tem um momento de inércia meio de mr². Uma placa fina em torno de um eixo perpendicular passando pelo seu centro tem um momento de inércia 1/12 m, que multiplica a² mais b², onde a e b são os lados da placa. Os momentos de inércia do disco, do anel, da esfera e da casca esférica e de uma barra são muito fáceis de serem decoradas, mas isso não é necessário se você souber calcular o momento de inércia. Para um sistema discreto, o momento de inércia é mi/ri². Para um sistema contínuo, o somatório recai numa integral. Nesse caso, o momento de inércia é a integral de r² vezes o elemento de massa dm. Se a distribuição de massa ocupa uma única dimensão, esse elemento de massa é igual a uma densidade linear de massa vezes um elemento infinitesimal de comprimento. Ao longo do eixo x, o elemento de massa é igual a lambda dx. Se o elemento de massa ocupa uma superfície, ele é igual a sigma dA, onde sigma é uma densidade superficial de massa. Massa dividido por área.
o elemento de área, dA, é igual a dx dy. Portanto, o cálculo do momento de inércia de um sistema contínuo recai sobre uma integral simples, se a massa está distribuída ao longo de um comprimento, ou uma integral dupla, se estiver distribuída ao longo de uma superfície. Nesse caso, r² é igual a x² mais y², multiplicando o elemento de massa dm, que seria sigma dx dy. Os elementos de massa linear lambda e de superficial sigma podem ser constantes e podem ser retirados do sinal de integrando. Em alguns casos, as densidades lineares e superficiais de massa dependem do comprimento, no primeiro caso, e da área, no segundo caso. Nessas duas imagens, a densidade de massa aumenta à medida que se afasta da origem da barra linear ou da barra superficial. Na aula, vamos aprender a calcular o momento de inércia de algumas distribuições de massa. Nesse momento da aula, se você for capaz de entregar o momento de inércia de uma placa superficial de áreas A e B, você poderá ganhar alguns pontos. O teorema dos eixos paralelos relaciona o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, usualmente conhecido, como das figuras anteriores, ao momento de inércia em relação a um eixo paralelo a ele, usualmente não conhecido. Então, suponha nessa figura um objeto de forma arbitrária que gira em torno de um eixo de rotação, dado pela barra marrom. E você quer calcular o momento de inércia desse mesmo objeto em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. O teorema dos eixos paralelos diz que o momento de inércia no novo eixo é igual à massa total vezes a distância que separa esses dois eixos ao quadrado, mais o momento de inércia do centro de massa. Portanto, para essa figura, o I do centro de massa vai ser o momento de inércia da barra marrom menos a massa vezes h ao quadrado. Um outro exemplo é de uma barra homogênea de comprimento L. Em relação ao eixo que passa pela sua extremidade, o momento de inércia é m L ao quadrado dividido por 3. Se você aplicar o teorema dos eixos paralelos, poderá descobrir que o momento de inércia em relação ao centro de massa é m L ao quadrado dividido por 12. O teorema dos eixos paralelos será muito útil para você na solução de exercícios e na avaliação da unidade. Aprenda a usá-lo. Chegamos ao fim dessa aula e você terá alguns exercícios para executar. Utilize a lista de número 23 como seu roteiro de estudo. Na próxima aula, começaremos a estudar a dinâmica de rotação de um corpo rígido. Muito obrigado pela atenção.